Olá, amigos, tudo bem? Bem, espero que sim. Meus amigos, estamos de volta aqui para falarmos um pouco mais sobre certas informações que temos visto, né? No YouTube, na internet, por aí vai. E me impressiona muito que certas pessoas acreditem em certas lendas, em certas histórias, do jeito que elas são contadas. Porque, bem, você me desculpe, eu já entrar no assunto, mas eu queria primeiramente agradecer a todos vocês que têm nos acompanhado aqui no nosso canal, nas nossas postagens. E agradecer a você também, meu irmão, ou minha irmã, que está chegando aqui pela primeira vez no nosso canal. Seja muito bem-vindo. Nossa proposta de criar esse canal é uma proposta simples de informação, de estudo, né? Sempre muito voltado assim com as ideias da doutrina espírita, ok? Essas informações eu estou passando para aqueles que estão chegando pela primeira vez aqui. Ok? Espero que gostem do nosso conteúdo e que se inscrevam, claro, e dê o like. Precisamos chegar ao número de 1000 inscritos e contamos com a ajuda de vocês, claro. Vamos lá então. Bem, meus amigos, conforme eu estava falando, o nosso tema é sobre as notícias, as informações que temos recebido constantemente, visto, assistido, né? Na internet, então, que é um acesso que tem. Muitas pessoas têm esse acesso com facilidade na atualidade. Enfim, sobre a vida, sobre o passado, sobre o provável futuro, que é sempre provável, nunca é exato, e etc e tal. E falar agora um pouco mais sobre lendas, histórias contadas e que pessoas se acreditam nessas lendas do jeito que elas são contadas. Porque eu acredito que em toda lenda tem um fundo de verdade. Assim eu acredito. Toda lenda, ela vai muito para o lado da fantasia, do imaginário, ok? Da invenção, porque quem conta um conto, aumenta um ponto. Essa que é a grande verdade. E me admira muito pessoas que têm, assim, como eu poderia dizer, um certo entendimento da reencarnação, que acredita que nós espíritos vamos nascer, renascer, morrer, renascer várias vezes, quantas vezes forem necessárias para que a gente consiga a evolução máxima, né? De nos tornarmos espíritos puros. As pessoas que acreditam nisso e acreditam também nas lendas do jeito que são contadas sobre. Vamos falar agora sobre os Anunnaki, né? Que segundo alguns tem segundo alguns é verdadeiro do jeito que foi contado, do jeito que é passado, não é verdade? Eu tenho minhas opiniões bem diferentes. Mas me admira as pessoas acreditarem na reencarnação do espírito, que o espírito vai reencarnar diversas vezes para alcançar uma certa evolução. Então, quem acredita nisso não tem como acreditar na história do jeito que nos é contada sobre os Anunnakis, certo? Hoje em dia, a maioria das pessoas, ufólogos, que estudam fenômenos, né, extraterrestres, essas coisas todas, acreditam nessa hipótese, né, que é uma hipótese, não tem nada confirmado. Mas do jeito que ela é contada é que eu não acredito. Vocês entendem? Porque eu vou explicar a vocês uma coisa. As pessoas que acreditam nisso, elas acreditam exatamente como está exposta aí na internet, por aí vai. Como é contada? Que os Anunnakis são os seres que habitam no planeta Nibiru, Nibirus, enfim, que vieram no planeta Terra há milhões e milhões de séculos atrás, milhares de anos. Eu não posso precisar para vocês, nem eles podem precisar a data exata, mas dizem que foi há milhares de anos atrás e que o planeta deles estava passando por um problema de buraco na camada de ozônio com aquecimento global, alguma coisa semelhante que alguns cientistas afirmam o que está ocorrendo no nosso planeta Terra, ok? Sobre o buraco da camada de ozônio. Bem, então vamos nesse primeiro aspecto.
Nem todos os cientistas concordam com esse buraco na camada de ozônio. Primeiro, porque a camada de ozônio não existe. Eu lembro quando eu estudava, né? Na época que eu estudava, a gente estudava sobre a atmosfera terrestre, a estratosfera, a litosfera, a listosfera e por aí vai. Mas nunca se falou sobre camada de ozônio, portanto ela não existe, ok? Se ela não existe, não pode existir um buraco numa coisa que não existe. Já começa um aspecto mentiroso, eu acredito nesse cientista. Um cientista teve algum tempo atrás, no Jô Soares, 11h30, e deu uma explicação muito clara sobre isso. Ele é até um professor, é professor da faculdade de São Paulo, da USP, ok? Eu não lembro o nome dele, mas vocês podem pesquisar isso, vocês vão encontrar com facilidade, sobre camada de ozônio, certo? E ele explicou que o ozônio, na verdade, ele é como se fosse uma certa quantidade de camada, né, por assim dizer, tipo nuvens, que ficam muito no Polo Norte e no Polo Sul, ok? Mas não é uma camada que envolve todo o planeta. Uma camada seria uma coisa que envolve tudo, ok? Mas seriam tipo nuvens, que aparecem e desaparecem, se formam desformam, por assim dizer, essa palavra não sei nem se existe, mas elas se formam e se desformam, assim, sem uma, como eu poderia dizer, sem uma previsão. Elas se formam e se desformam, certo? Principalmente no Polo Norte e Polo Sul. Então, não existe buraco na camada de ozônio, certo? O buraco existe por todo o planeta Terra, porque não existe uma camada. Então já quebra por aí essa verdade, já, como verdade, né? Que eles anunciam que existe um buraco na camada de ozônio, que isso é uma falácia, acredito eu, com toda certeza, daqueles que querem promover fake news e etc e tal, amedrontar a população, e por aí vai, e por aí vai. São tantos os motivos que não vale a pena enumerar todos aqui, vai ficar um dia enumerando os motivos pelos quais ele quer inventar essa história do aquecimento global, que eu também não acredito. Então, esse foi o motivo. Que a camada de ozônio no planeta deles estava toda ela perfurada, por assim dizer, e que eles precisavam de uma substância que no planeta deles era rara, que era o ouro. Então, o ouro, aqui no planeta Terra, eles descobriram, depois de alguns séculos, em pesquisas, né, intraestelares e por aí vai, descobriram que no planeta Terra tinha ouro em abundância. E esse ouro sendo transformado em pó, e fosse jogado na atmosfera do planeta Terra, no planeta deles, iria tampar esse buraco na camada de ozônio e fazendo com que a vida continuasse naquele planeta, enfim, não chegasse à extinção. E vieram para cá com esse propósito, né, quando descobriram que aqui tinha ouro e extração do ouro. Então, o que eles fizeram? Primeiro, tinham que arrumar pessoas para que pudessem trabalhar para eles, né, nessa extração que era um trabalho mais físico, né? Agora eu já começo a questionar. Se eles tinham uma tecnologia para avançar, sair do planeta deles e vir para o planeta mais atrasado, não tinha tecnologia para a extração desse ouro? Já começa por aí. O primeiro questionamento. Já começa por aí. Precisava de serviços braçais. Como braçais? Você tinha uma máquina e equipamento suficiente, um desenvolvimento enorme num planeta que pode visitar outro planeta? Já começa por aí. Mas vamos supor que assim fosse, né? Quem não tinha equipamento nem condições de extrair o ouro e precisasse de força física braçal. Então, segundo essa história, conta que eles tinham tido uma guerra contra uma raça chamada Zeppelin. Agora, não explica de onde vieram esses Zeppelins. Eu sei que diz que os Zeppelins trabalhavam aqui como escravo deles, que era um povo vencido, né, que perdeu a guerra para os Anunnaki, e tinham que trabalhar gratuitamente, enfim, eram forçados a trabalhar. Porém, com o dado tempo, esses Zeppelins se rebelaram e entrou uma guerra, né, entre os Zeppelins e os Anunnaki, e que os Zeppelins perderam novamente essa luta. Os Zeppelins eram seres altos, grandes, com 3, 4 metros de altura, e os Anunnaki também não eram para trás, também em tamanho, também era mesmo semelhante. Mas tinha uma tecnologia superior. E
venceram os Zeppelins. Só que esses Zeppelins, de vez em quando, eles criavam essa rebelião, né? Se revoltavam, não aceitavam aquela submissão. Visto isso, os Anunnaki pensaram em criar alguma raça que fosse mais dominada, facilmente dominada. Então tiveram a inteligência máxima, né? Se assim podemos dizer, que eu acho tudo isso absurdo, de criar um ser que fosse capaz, né, de ficar submisso e que não tivesse força suficiente para brigar contra ele fisicamente falando assim, e planejaram então misturar a raça dos selvagens humanos que aqui habitavam, que os Zeppelin não habitavam aqui, até hoje não falam de onde vieram. É interessante, né? Não sei de onde vieram esses Zeppelins, mas enfim, é outro furo, outro buraco que não tem como dar um nó nisso, né? Mas enfim, aí resolveram usar no que é misturar o DNA deles com o DNA dos seres selvagens humanos que habitavam aqui na Terra na época. E, dentre tantas tentativas, até que tiveram sucesso, né? Depois de tantas tentativas, tiveram alguns fracassos, que eu não vou falar quais foram. Mas, enfim, até que conseguiram fazer sob uma condição que nascesse realmente seres que tivesse como comandar e ter fácil controle sobre esses seres. Aí foi a raça humana nova, essa que existe hoje, da atualidade. Ok? Tem uma parte que ele fala que ele misturou, eu não lembro muito bem, o DNA, misturou o DNA do ser humano com o DNA do Anunnaki e botou para uma mulher da raça humana parir e não deu certo, deu ruim, deu um problema tremendo. Então eles pegaram esse embrião, por assim dizer, e tentaram numa mulher Anunnaki. Isso é. Aí essa criança acabou nascendo e prosperando, e sobrevivendo o corpo, coisa e tal, com as características que temos hoje. Ok? Então assim começou a raça humana da atualidade. E eles dominavam com facilidade, porque eles tinham tecnologia, instrumentos e superioridade física também sobre esses seres, e o ser humano no seu início lá eram escravos, eram dominados com facilidade, pereré parará. Porém, uma coisa que eles não esperavam é que esses seres humanos eles fossem com o tempo desenvolvendo a capacidade de pensar e de tomar ações diferentes daqueles que na época achavam que poderiam dominar facilmente. Eles não perderam o controle sobre isso. Visto isso, começou uma guerra entre eles, nos Anunnaki mesmo, lá que tinha o rei do planeta, tinha seus herdeiros. Começou uma briga entre a família, irmão querendo matar irmão, uma confusão terrível, até que dividiram o nosso planeta para 3 príncipes, por assim dizer. E nessa época, alguns desses Anunnaki acabaram transando com as mulheres humanas. E geraram filhos que era proibido, mas aí veio outra geração que foi filho desses casamentos, né? Dessas uniões, e por aí foi. E por aí vai, até que o rei tomou conhecimento disso, ficou com raiva, deu uma confusão tremenda. E a vida foi se passando, espíritos foram sendo encarnados, nascendo em novos corpos humanos, enfim. Então, chegamos onde estamos hoje, sobre esse domínio ainda, né? Em determinada época, o planeta dele se afastou mais da Terra, e quando se aproximou, conta a história, esses caras contam, isso não é história, isso é um conto, né? Que o planeta dele estava, quando se aproximou de 3.600 anos, em 3.600 anos, o planeta Nibiru se aproxima do planeta Terra e causa, evidentemente, pelo efeito da gravidade, certo? Efeitos climáticos no planeta, terremotos, maremotos, vulcões, erupções, e etc. Então, uma porção de gente morre, aquele negócio todo. Aí essa historiazinha conta que então, eles sabendo que o planeta ia se aproximar do planeta Terra, ia causar esse distúrbio que ia aniquilar a raça humana que existia, um dos filhos do rei, o príncipe lá, sei lá o nome dele, que bota cada que é não sei o que, cada nome que nem me interessa saber. Mas, enfim, falou pro rei Anunnaki, olha, nós temos que proteger esse ser humano que vai morrer, vai dizimar a raça humana toda. O outro irmão dele não queria, que o outro irmão dele desconsiderava a raça humana, achava que era
era gado, então tinha que ser descartado mesmo, que se dane, que fizesse outra raça. Mas um deles, não, um dos irmãos achou, não, vamos proteger, fazer alguma coisa, pelo menos para salvar a raça humana. Aí teve a grande ideia de fazer a Arca de Noé. Aí entra Noé na história, que Noé, segundo essa história doida, Noé não tinha o nome de Noé, era outro nome lá que eles falaram, que também não me interessa o nome. Então, fala, deixa eu inspirar um homem a criar uma arca grande para guardar cada casal de cada animal que existe no planeta Terra e vai sobreviver ao dilúvio, quem sabia que ia haver um dilúvio. Enfim, aí então foi permitido esse cara fazer essa história. Aí foi lá, falou com Noé, e Noé, não, tudo bem, eu aceito, vou fazer uma arca grande, que na época, na verdade, não era coleta de animais, mas sim do DNA de cada animal. Por isso coube na arca, porque se fosse colocar um casal de cada animal que existe na Terra, a arca tinha que ser a metade do tamanho do planeta. Mas enfim, para facilitar, ele não colheu o DNA em tubo e botou na arca lá. Então aconteceu a inundação global, que inundou o mundo todo, o planeta todo mundo foi pro cacete, e só sobrou, viveu a Noé como ser humano, e a sua família ali, eu acho que era a filha dele, ou o filho dele, a esposa, e por aí vai. Essa história, segundo eles contam, aconteceu há mais de 6.000 anos atrás, aproximadamente, ok? E depois que as águas se acalmaram, essa famíliazinha começou a populacionar novamente o nosso planeta. Bem, cientificamente, em cálculos matemáticos, vamos lá, vamos combater tudo aquilo que é dito nessa história, que eu acho bem idiota, mas vamos lá. Segundo cálculos matemáticos, que quem estudou matemática sabe que é uma ciência, né, exata, quando não é exata é muito próximo da exata, mas vamos lá. Em cálculo matemático, os cientistas já calcularam que se tivesse começado a população da Terra novamente, né, a partir de 6.000 anos e pouco atrás, não sei quantos anos são exatos, mas enfim, nessa época, o número de habitantes hoje do nosso planeta não chegaria à metade do número de habitantes que existem hoje. Então por aí já vai por água abaixo essa história da inundação global, dessa história dos Anunnaki. Por outro lado, também os cientistas da atualidade, pesquisando os solos, né, os geólogos e por aí vai, descobriram que em várias partes do planeta Terra não teve inundação. A água não passou. Então, essa teoria, que é uma teoria, é uma história sem H, tá? É uma história sem pé sem cabeça, que o mundo ficou todo na água, submerso, é mentira, porque a própria geologia já provou que não, tem certas partes do planeta Terra que não ficou debaixo d'água, ok? Então essa teoria já vai por água abaixo, e vamos que vamos. Por outro lado, quando eu falei para vocês, inicialmente, sobre reencarnação, veja bem, e tem gente na atualidade que é espírita, que acredita na reencarnação, acredita que os Anunnaki têm esse poder, né, de criar corpos. Concordo, eu não duvido disso, que o próprio homem já faz isso. Mas eles estão esquecendo uma coisa principal. É isso que eu debato com essas pessoas, não têm resposta e ficam calados. E o espírito que vai habitar aquele corpo? O que é o corpo sem espírito, minha gente? É matéria, mais nada. É matéria, não é mais nada. Aí a gente vai para a religião espírita que fala sobre Deus, que é o protetor de quem criou tudo o que existe. Sabe, aquilo que conhecemos, aquilo que desconhecemos. Foi uma energia chamada Deus. Porra, vamos parar para pensar. Então essa energia que criou tudo que existe, chamada Deus, ela é sábia ou é burra? Caramba, se nós temos a inteligência suficiente para compreender que ela só pode ser sábia, não tem outra explicação, não pode ter, não tem como. Se ela é sábia, ela tem um poder sobre tudo. Tem a consciência do que fez, ou ela não tem consciência. Se ela não tem consciência, ela não é sábia, ela não é nada. Se ela criou, ela é sábia, ela tem inteligência, ela é tudo. Porra, então como é que essa energia, esse ser, seja o nome que queiram dar, né, a essa inteligência, criaria espíritos? Eu falei que criou tudo, então nos criou, claro. Tem dúvida quanto a isso? Acho que não. Então criou espíritos
que vão supostamente ficar sobre o domínio de uma raça chamada Anunnaki, que também não deixa de ser espíritos em corpos. Então, esses espíritos que estão nos corpos dos Anunnaki têm o passe livre para abusar dos outros espíritos que saíram da mão de Deus. Então, Deus faz assim: olha, vou criar uma porção de espíritos para vocês abusarem, para vocês sacanear, para você ferrar com a vida deles. Uma porção de espíritos que estão saindo da minha mão. Abuse deles. Algum vai falar: ah, mas o espírito no seu princípio, ele não tem noção do que está acontecendo com ele. Pode ser. Então Deus é bem sacana. Ah, só porque você não sabe o que está acontecendo, eu vou te sacanear. Mas ele sabe o que está acontecendo, Deus. Ah, mas aqui que está sofrendo, não. Então não tem problema. É o mesmo que você falar: bate na porra do cachorro até matar ele. Ele não tem consciência que ele está sendo maltratado, que ele vai morrer. Então isso é uma coisa besta, babaca. Desculpa o palavrão. Pode fazer à vontade. É como se eu fosse um administrador de um canil que maltratasse os cães e viesse alguma entidade dessa aí de proteção dos animais, sabendo que eu faço isso, e me bota uma porrada de cão na minha mão, para abusar deles, fazer o que eu quiser. Tem lógica isso? Existe lógica, raciocínio que a gente possa aceitar isso com facilidade? Porque a Anunnaki criou o que? Corpo. As pessoas estão contando essa história. A população humana foi crescendo, eles foram tendo mais pessoas a lhe servir como escravos. Porra, e os espíritos? Estão esquecendo dos espíritos? São os merdas, esses espíritos? Nós, porque somos espíritos também. Qual a diferença nossa, falando em espírito, para esses irmãos supostamente que foram abusados no passado? Qual a nossa diferença para eles? Nós somos melhores do que eles? É isso que estão falando, gente. Que acredita na história de Anunnaki, pelo amor de Deus, não pode ser espírita. Inventa uma nova religião. Inventa. Porque se pode, o espírita prega muito a lei de Deus e a justiça maior, suprema, bondade e amor supremo, inteligência suprema sobre todas as coisas que não conseguimos definir muito bem, mas sabemos que ele não pode ser. Ele não pode ser um ser que cria espíritos e bota na mão daqueles outros para abusar, dando privilégio para os Anunnaki. Vai lá, sacaneia minha, bota para ferrar em cima desses outros que eu dei para vocês de presente. Porque vocês, Anunnaki, podem, os outros não poderão. Tanto não poderão os outros, que somos nós, vamos botar nós, seres humanos da atualidade, porque segundo a doutrina espírita, aliás, de espírito estão falando bastante coisa, e dentro delas que eu concordo, estão falando que os espíritos que estão aqui encarnados na atualidade, que não acompanharam a evolução do planeta, serão retirados para o planeta pior. Pior, menos evoluído que o planeta Terra. Aqui tem uma porra de uma justiça, mas no Anunnaki não tem. O planeta que eles habitam não tem porra de justiça não. Vai lá e sacaneia todo mundo, abusa de todo mundo. Dentro do planeta de vocês e fora do planeta de vocês. E os filhos dos reis do Anunnaki, quando começou essa história aqui, é um matando o outro, é um sacaneando o outro. Ali não tem espírito, só tem matéria. Só vemos falar de matéria, de matéria, de matéria. E o planeta Anunnaki, habitado por espíritos perversos, maus, evoluído tecnologicamente. Porra, se nós aqui no planeta Terra seremos castigados pelos nossos atos negativos, vamos para o planeta inferior. Porra, esses caras do Anunnaki não. Eles foram para um planeta que estava desenvolvendo a maldade, desenvolvendo o abuso, a escravidão do seu semelhante, que são espíritos, e está tudo bem, está tudo certo. Eu fico realmente impressionado, gente. Eu fico realmente impressionado e chego às vezes até a me empolgar em falar. Porque eu não consigo entender a mente da pessoa que acredita na reencarnação, numa justiça que é pregada no nosso planeta Terra, moralmente, religiosamente falando, da lei de ação e reação, e pereré, parará. Porra, essa merda só existe no planeta Terra, porra. É isso que me revolta. Que lei é essa que só atinge o planeta Terra? Os Anunnaki não. Porra, eles têm passe livre. Pois é, meus irmãos. É por isso que a nossa mente, o nosso cérebro aqui, físico, material, nos dá, sim, condição de pensar, de imaginar, certo? De
para que a gente possa aceitar certas coisas ou negar. A aceitação de tudo é ignorância. A negação de tudo também não deixa de ser ignorância. Ok? Nós temos aqui, a maioria, um corpo saudável, com cérebro perfeito, em condições de pensar e analisar. Sabe, a gente tem que ver, ouvir essas informações todas e tirarmos as nossas conclusões. Eu penso assim, e acho pouco provável de estar errado. Onde eu não vejo justiça de Deus, eu não vejo verdade. Ok? Se existe algum povo que pode abusar do outro, e esse outro povo é inocente, não fez nada para merecer o abuso, aí não tem justiça. Mas não tem justiça e ponto final. Simples assim. Se você não cometeu um erro, por que tu tem que sofrer por coisa que você não fez? Me explica isso. Mas não tem mais no início, minha gente. Pelo amor de Deus, não tem essa desculpa idiota. Você pega o teu filho, que nasceu recentemente, 3, 4, 5, 6 meses. Porra, tu maltrata ele? E se você maltratar, der um tapa, der um beliscão, furar ele, né? Ele quando crescer vai lembrar? Não, não vai lembrar. Claro que não. Então não tem problema fazer, não é verdade? Faça isso, porra. Pega o teu filho, dá umas porradas nele, dá beliscão, fura ele todinho, ele vai crescendo, não tem problema nenhum não, cara. Pode fazer isso. Vocês acham que isso é coisa moral? É correto? É disso que estamos falando, gente? É disso que estamos falando? O espírito no seu princípio? Todos nós nascemos segundo a doutrina espírita. E não tem como ser diferente. Nascemos simples e ignorantes. Todos, sem exceção. Ora bolas, se eu nasci simples e ignorante, e o outro também, e todos. Como pode ter um ser, né, um espírito, que habite um planeta chamado Nibiru, cujo nome que se dá é Anunnaki, esse espírito que teve o mesmo princípio que eu tive, chegou num planeta com uma evolução muito maior do que o planeta Terra, e a moral dele, permite que ele vá a outros planetas abusar de outros seres. Sim, abusar sim, que foi o que a história dos Anunnaki conta, abusar sim, sem qualquer tipo de consequência. Ora, se nosso planeta Terra, segundo o Espiritismo, ou de Espíritos, está passando por uma mudança onde aqueles que não acompanharam essa evolução serão retirados para planetas inferiores ao planeta Terra, moralmente e materialmente falando, em tecnologia e tudo mais, como esses espíritos que habitam o planeta Nibiru, esses Anunnaki, não sofreram essa consequência dos seus atos. Chegaram onde chegaram? Isso é justiça? Impor a lei a alguns e negligência é a mesma lei para outros? Vocês acham que isso é justiça? Vocês acham que a justiça é justo alguém ser abduzido aqui no nosso planeta Terra? Porque tem vários relatos. É claro que nesse meio desse relato, dessas histórias, poderá haver mentiras, imaginação? Poderá. Mas também tem alguns fatos que impressionam, que estão registrados na polícia, dentro das forças militares, sejam elas quais forem, que não deixam dúvidas que isso realmente aconteceu com alguns. Tá bom, e esse espírito que sofreu esses atos, esses abusos? Por que será? Por que será? Pois bem, meus amigos, eu acredito na justiça do Supremo, na justiça da natureza. Eu acredito, e não tem como acreditar, porque se eu não acreditar nisso, eu tiro minha vida daqui a 5 minutos. Porque se não existe justiça, esse mundo é uma merda, e tudo é uma merda, e tudo serve para merda nenhuma. Como não acredito nisso, eu acredito que tudo tem um propósito, tem um significado e tem um motivo. Acredito que esse espírito, que com certeza, esse que está encarnado, que foi abduzido, levado e
ter sido feito nele experiência, com certeza esse espírito saiu desse planetazinho aí, ó, que faz isso atualmente. Com toda certeza. Ele habitava naquele planeta, fazia isso com os outros. Então vem para cá aprender. É bom, foi ruim? É, foi uma merda, então não faça mais. Aí eu entendo com muita justiça, sabe? E não foi por castigo não, ele mesmo quando morava naquele planeta superior e fazia isso, quando ele desencarnou daquele corpo lá, ele se envergonhou e pediu. Não, deixa eu passar para ver se é muito ruim. Veio para cá e se ferrou. E viu que é muito ruim. Vocês estão entendendo? Então, por isso, meus irmãos, é incompatível com quem é espírita, principalmente. Eu digo com quem é espírita na concepção da palavra de entender o espiritismo e respirar a essência divina da justiça de Deus. Não a justiça que pune, não a justiça que impõe o sofrimento a alguém, mas a justiça que impede a injustiça. É dessa justiça que eu falo. Vocês estão entendendo? Quando nós compreendemos bem que a justiça suprema impede a injustiça, porra, seja de quem for, de Anunnaki, seja dos Greys, chega dos infernos, meus irmãos. Se ela permitir a injustiça de algum ser contra o outro, então, meu irmão, é melhor tirar a própria vida agora, porque não vale merda nenhuma. Certo? Ah, mas o que eu fiz de errado? Você tem tempo? Eu tenho. Todos nós temos tempo de repararmos nossos erros. Deus vai nos dar quantas oportunidades? Infinitamente. Eu é que tenho que fazer por mim. Não, Deus não fará nada por mim. Deus nos ensina, nos mostra o caminho. Não é assim que fazemos com nossos filhos? Ensinamos e mostramos o caminho. Ele vai escolher o caminho dele. É uma liberdade dele. Viver assim ou viver daquela forma. Fazer isso ou fazer aquilo. Nós avisamos de certas consequências que nós conhecemos algumas. Por experiência da vida. É assim que Deus age para conosco. E alguns de nós cometemos erros, como nossos filhos também cometem. Mas geralmente quando nossos filhos cometem alguns erros, e eles chegam para nós e nos pedem perdão, e perguntam como é que pode fazer para reparar, a gente o expulsa ou condena? Não, um pai sensato, quando fala o pai, quero falar a mãe também, propõe a esse filho que mude da sua própria atitude, que deixe de cometer aquele erro. É a proposta que fazemos. Essa é moral. Se ele vai mudar ou não, não sei. Nós não sabemos. Compete a ele. Assim Deus é para conosco. Quando nós cometemos nossos erros, chegamos na pátria espiritual, chegamos lá, nos arrependemos, alguns, que eu acho que arrependimento é uma tolice, mas o reconhecimento está mais próximo de reparar, porque quando você reconhece, você se põe em condição de reparação, claro, reconhece o teu erro. E nós pedimos, então me deixe nascer assim, sob essa condição, essa, para eu reparar. E nós solicitamos o tipo de vida que vamos viver aqui na Terra. Seja rico, seja pobre, seja mutilado ou não. Ok? Então, meus irmãos, está aqui o recado dado para vocês que acreditam nos Anunnaki, nessas histórias. Tem um fundo de verdade, como falei inicialmente? Sim, provavelmente. Mas não se esqueça que existem espíritos envolvidos, não corpos. Os corpos são um monte de coisa, ferramentas que vão ter seu tempo de utilidade. Como toda ferramenta tem um tempo útil, depois ela não presta para mais nada. Certo? Mas não. Espírito é diferente. Somos eternos. Vamos passar por várias gerações aprendendo, evoluindo. Ok? Então, quando eu falo que tem, realmente, acredito sim que seres de outros planetas vieram aqui, não só os Anunnaki, não acredito que tenha sido só os Anunnaki, com toda certeza não. Vários seres vieram aqui no princípio da formação do nosso planeta, quando começou os primeiros seres humanos a habitarem, terem condição de sobrevivência no nosso planeta, vieram várias raças aqui, mesclaram seus DNA com aqueles corpos daqueles seres que habitavam certas regiões. Você vê que na África, praticamente, aqueles corpos daqueles seres humanos são tudo negros. Por quê? Não é verdade? Por que será? Porque que na Oceania, né, por assim dizer, praticamente a China, Japão, não sei se faz parte da Oceania, mas naquela área ali, a raça é amarela, a pele você vê que é uma cor amarela. Porque na Europa, basicamente, é uma cor branca, nem amarelo, nem moreno, nem nada, é branco.
E as raças indígenas, que são todas avermelhadas, né? Os índios norte-americanos, os índios sul-americanos também, uma pele meio avermelhada. Na Austrália, os aborígenes, né, são uma cor assim puxada para o mulato bem escuro, com cabelo bem liso, interessante. Por que será essas diferenças todas? Com certeza, vários seres de outros planetas mais evoluídos vieram aqui e mesclaram seu DNA com o DNA do humano, com a intuição de fazer com que aqueles corpos se desenvolvessem cerebralmente mais rapidamente. Assim eu acredito. Ok? Tanto o Anunnaki quanto todos os outros. Mas fazer de escravos e etc e tal, pereré, parará, certo? Do jeito que foi contado, do jeito que é contado, e que eles eram extremamente vaidosos. A Anunnaki era uma raça mesmo de seres que eu vou te contar, rapaz. Se esse espírito reencarnar aqui na Terra, ele vai ser, na maioria da população, condenado pelas atitudes impróprias, porque são extremamente egoístas, extremamente prepotentes, é a palavra correta. Se a gente não gosta muito de gente prepotente, que acha que é dono da razão, que sabe de tudo, que tem o direito de tudo, são os Anunnaki, é isso aí. É um exemplo perfeito do egoísmo, da prepotência na sua excelência. Bem, estamos aqui então terminando a nossa conversa de hoje. Adorei esse tripé que eu fiz, vocês estão vendo que não está tremendo. Eu já coloquei aqui no nosso vídeo, no nosso canal, como eu fiz esse tripézinho. Foi muito útil, né? Está estático, está bem paradinho. E dá pra gente conversar sem ficar aquele treme-treme. Espero que tenham gostado da nossa conversa, que vocês possam pensar também. Aceitar ou negar as coisas, as minhas ideias, é claro, é direito de todos. É direito meu, direito teu. Espero que vocês façam o comentário de vocês, claro. Principalmente se o comentário de vocês é contra as minhas ideias. O contraditório para mim é muito bom. Aceito sugestões também para postar vídeos aqui. Alguns têm me feito algumas sugestões e por isso eu venho em certos assuntos devido às sugestões que me são feitas para eu passar meu ponto de vista. Não que tenha razão e certeza de tudo. Muito longe disso. Mas, quem sabe, né? A gente começa a pensar e dar mais valor àquilo que somos. Certo? Somos espíritos aprendizes. Ok? No caminho da evolução. Estamos indo na direção de Deus. Cada um escolhe um caminho diferente. Um caminho mais reto, um caminho mais tortuoso, um caminho assim ou assado. Mas mesmo aqueles caminhos mais tortuosos, não tem jeito, minha gente. Vai nos levar a Deus. Seja o caminho que for. O caminho mais longo? Pode ser. É um caminho mais curto? Poderá ser. Ok? Mas não existe outra possibilidade. E não se esqueçam, gente, de se registrar para chegarmos no número de 1000 inscritos. Ok? Precisamos da colaboração de todos. E não esqueçam de dar o like. Até a próxima. Fiquem na paz do nosso querido e amado Deus. O Deus pleno de amor, sabedoria e piedade.